Oi, prazer, querido. Tudo bem? Eu, de novo, agradeço muito, viu? Você foi o primeiro canal que me deu a oportunidade. Vários migtaus aqui no Brasil e no exterior que eu mandei e-mail nem responderam. Obrigada. Que é isso, que é isso. O importante é dar voz pra todo mundo e eu acho que o ideal é o self-service, sabe? Você ouve todo mundo e você pega aquilo que serve, aquilo que não serve você deixa pra lá. Eu acho que é assim que o diálogo deve fluir, né? Bi, você tem uma visão muito. Como que eu posso dizer? Você é o que chamam de a exceção. Qual que foi a sua trajetória até chegar a ter esse tipo de pensamento? Por que que você não se tornou só mais uma mulher feminista? Como que foi a sua vida até esse ponto? Minha trajetória de vida, eu acho que eu tenho uma estrutura interna de questionamento maior do que as outras pessoas, porque, na verdade, desde criança, o casamento dos meus pais foi muito estressante. Eu cresci num lar muito traumático, uma relação abusiva dos dois, né, um com o outro. Eu cresci sob um nível de estresse absurdamente alto. Então, quando eu era criança, eu via coisas que meu pai fazia para minha mãe que eu não concordava e coisas que minha mãe fazia para meu pai que eu não concordava. Eu acho que já começou aí. Eu, criança, eu conseguia ter um discernimento maior do que os adultos. Eu sei que chega a ser chocante, mas isso acontece às vezes. Então, eu acho que começou o meu questionamento das relações homem e mulher, e das relações, entre aspas, de poder e do respeito. Começou com uma atitude que eu tinha por volta de 12 anos e eu vi uma coisa que eu vi no relacionamento dos meus pais que eu pensei, pô, isso tá totalmente errado, meu. Se eu fosse adulto, eu nunca ia fazer isso. Que assim, a minha mãe optou por ser dona de casa, né, pra só cuidar de mim, cuidar das coisas. E então canalizou e falou pro meu pai, você que vai trabalhar e você vai sustentar a casa e eu volto a trabalhar depois que as crianças estiverem grandes, né, enfim. E tudo bem, foi um acordo, eles se sentiam bem assim, mas qual que foi o problema? O problema foi que meu pai tinha uma microempresa e minha mãe, não trabalhando nessa microempresa, vivia dando pitaco, opinião em coisas técnicas, irritava ele, brigava com ele, e a empresa ficava nos fundos da casa, né? Eu assistia tudo isso, eu criança assistia toda essa logística e eu achava absurdo. Eu lembro de uma época que ela queria que meu pai contratasse um conhecido dela. Esse conhecido estava fazendo um tratamento psiquiátrico e tomando remédios tarja vermelha e tarja preta por um problema psiquiátrico que ele tinha. Ele não era agressivo nem nada, mas ele estava com uma leve dificuldade mental, né? Uma leve dificuldade psicológica. E meu pai falou, eu não vou contratar porque aqui tem maquinários. Se, pelo efeito desses remédios, ele passa mal, né? E se machucar nas máquinas, é um processo muito alto para minha empresa pagar. Minha mãe ficou a semana inteira indo lá fazendo um escândalo, falando que ele não ia passar mal coisa nenhuma, o que custa fazer um favor para um amigo, que meu pai estava fazendo preconceito com quem toma remédio, e brigava, e xingava. Eu, com 12 anos, eu raciocinei o seguinte, peraí, meu pai tem que honrar as calças, meu pai deveria falar assim, você optou por ser dona de casa e eu tenho que trabalhar na empresa, você não manda aqui na empresa. Acabou. Era isso que ele tinha que ter sido feito. Entendi. Eu, com 12 anos, eu tive essa percepção de que não era um relacionamento saudável, era um relacionamento de competição. E naquele momento eu pensei, eu não vou competir com meu marido. Eu não vou fazer igual minha mãe faz. Então, assim, é claro, minha mãe e meu pai têm qualidades, eu não tô falando mal, amo, respeito, não me interpretem mal, tá? Amo, respeito, jamais eu tô falando mal, eu tô falando, amar uma pessoa não significa concordar com tudo que ela faz e fala. Então eu acho que a minha história de vida começou aí. Eu comecei a ver que não era um casamento, não tinha que ser uma guerra. Eu falei, eu vivo na guerra, mas eu não vou viver sempre na guerra. Acho que começou aí. Eu sou uma exceção porque eu sou uma mulher alfa. Não existe só homens alfa, existe mulheres alfa. E homens alfa tem que achar mulheres alfa, e mulheres alfa tem que achar homens alfa. Fica a dica. Eu queria te perguntar então, como que você acabou adentrando esse mundo do MGTOW, Red Pill? Como que você descobriu que existia esse universo? Na verdade, como eu falei, eu tinha uma natureza questionadora, né, desde o fato da minha história de vida, porque eu vim de um lar onde o casamento dos meus pais foi extremamente estressante, uma relação abusiva dos dois, era uma competição, e eu sempre pensei assim, que eu não queria viver um relacionamento daquela forma, né, que homens e mulheres não deveriam competir, né, então já vinha da minha história de vida, e eu questionava e pensava muitas coisas que eu não sabia expressar com palavras, mas eu passei a expressar depois de um dia que eu vivi um café da tarde. Esse café da tarde aconteceu alguns anos atrás. Eu estava com duas colegas e eu fazia faculdade, estágio não remunerado, e meu marido me sustentava, igual ele sempre ganhou mais, sempre fez muitas coisas por mim, eu sou muito grata por isso.
porque os homens não se importam de fazer coisas pelas mulheres, eles se importam de não ser reconhecidos por fazer. É isso que causa o incômodo. E eu tava lá e se não fosse ele me ajudar dessa forma, eu não poderia estar fazendo os estágios não remunerados e não poderia estar tendo aquela oportunidade que eu estava tendo. E essas minhas duas amigas, elas eram só donas de casa, também maridos bem-sucedidos, diarista, casa própria, tudo favorável. Mas naquele café da tarde, elas ficaram falando coisas muito negativas sobre os homens, muito vitimistas, muito generalistas. E eu fiquei horrorizada que teve uma que falou assim, duas pérolas, né? Uma que ela falou que era muito difícil ser mãe, na casa dos 40 anos, a fofa, tá? Ai, que é tão difícil ser mãe, porque eu perdi a minha liberdade de ir pro bar. Aí depois disso ela falou assim, nossa, como minha vida é difícil, esse mês eu não comprei uma roupa nova no shopping. Eu queria sim dar um soco, né? Porque se ela sofre, o pessoal do Nordeste... o pessoal da Coreia do Norte, como que tá essas pessoas, né? Ou seja, o tratamento que foi dado para os prisioneiros de Auschwitz não foi tão cruel quanto o tratamento que é dado para essa fofa. E aí depois que ela falou essas frases tão mesquinhas e medíocres e egoístas, ela falou assim, porque os homens nunca estão preparados para um casamento, só a gente fica preparado. Eu pensei, não, ela não tá preparada, é ela que tá reclamando. Enquanto ela tá aqui sentada tomando um café, ela tá falando mal de um homem que tá na empresa aguentando desaforo para pagar o IPTU dessa casa cinematográfica. E ela tá falando que ele que não tinha estrutura emocional de estar aqui, ela que não tem. Naquele dia, eu vi como começa o término dos casamentos. Que eu não sei o que aconteceu com essa elementa, que eu não tenho mais contato. Mas assim, eu imagino o marido dela voltando de fazer hora extra na empresa, entendeu? Aturando uma série de coisas. Ela reclamando 24 horas na cabeça dele. O cara vai pensar, pô, quando era solteiro e sem filhos, eu não passava por isso. Até que uma hora o cara fica com o cu na lua, pega a mala e some, entendeu? Então, para o homem optar por abrir mão de todas as outras mulheres e viver uma relação monogâmica e optar por abrir mão da facilidade de ser solteiro e ter toda a responsabilidade que é ser casado e ter uma família, por essas duas coisas ele tem que ganhar algo em troca. E o mínimo que ele tem que ganhar é uma mulher que corre do lado dele e apoia ele o tempo todo, não uma inimiga. Isso é uma coisa tão básica. E aí quando caiu essa ficha de todo esse processo social e que nós mulheres da minha geração, millennials, que nasceu depois dos anos 80, foram treinadas para ser inimigas dos maridos, que eu fui entender isso agora, eu falei, não, eu tenho que falar alguma coisa, tenho que abrir os olhos de alguém, eu posso salvar a pele de alguém. Ela falou assim, porque os homens, eles nunca estão preparados para nada porque eles são eternos e imaturos. Aí aquela frase me fez ver, ela tem 40 anos e tá reclamando de perder a liberdade de ir pro bar, ela tá reclamando de não comprar uma roupa nova, e quem não tava preparado para ser pai, e quem não tinha maturidade, era o homem que não tá ali para se defender e não ela. Aquilo me deixou tão indignado. Ela estava colocando um defeito dela no outro. Isso é até uma coisa que tem um mecanismo de defesa na psicologia, que é quando você tem um problema pessoal, você vê aquele defeito nas outras pessoas. Era isso que ela estava fazendo. E a outra fofa também, entendeu? Tinha do bom e do melhor. O marido cansava de fazer hora extra, e a outra fofa também, com a busanfa sentada no sofá, me fez ver o seguinte: ele trabalhava muito duro porque ele tem um cargo muito alto numa empresa e aí ele ganhava bem, e ela reclamava que ele fazia muita hora extra e dava menos atenção para a família. Aí eu parei para pensar, o homem está num momento em que ele sempre está errado e ele só perde, porque se ele se dedica pouco ao trabalho e não dá tudo do bom e do melhor para a família, a esposa critica. E se ele se dedica muito ao trabalho e fica pouco tempo com a família, a esposa critica. É uma geração de mulheres que só exige e não dá nada em troca. Parece que porque a gente nasceu com uma periquita, tem que colocar no altar e ficar levando flores e oferendas. Entendeu? É isso que elas pensam. Só tem que dar 24 horas coisas para elas. Elas não têm que fazer nenhum esforço. Isso é medíocre, isso é mesquinho, entendeu? O então assim, chega num ginocentrismo e aquela mentalidade princesa Disney, né? Que tem que só receber os benefícios da sociedade, né? Sem nenhum esforço. Total, mas assim, eu acho que até as princesas Disney fizeram algum esforço, porque a Cinderela lavava e passava, né? A Rapunzel tentou fugir da torre, né? A Branca de Neve fazia uma torta de pêssegos, elas não ficavam... E foi um argumento que eu falei uma vez para uma colega feminista que infelizmente eu conheci na minha vida, que assim, é igual o capim, é uma praga, elas se reproduzem, né? Ela falou assim, eu sou
contra dar contos de fadas para as crianças, porque é muito ultrapassado e machista. Eu falei, dá um exemplo. Ela falou, a Branca de Neve. Ela fica cozinhando e lavando roupa para os anões. Nossa, que machismo. Aí eu falei, a Branca de Neve invade a casa deles para salvar a própria pele, não paga aluguel. O mínimo que ela pode fazer é lavar, passar e cozinhar. Sim. Gente, para pra pensar. É uma coisa, é tão doente que assim, Calma, elas só Bi, querem. Calma, Bi, calma. Desculpa. Mas é que assim, realmente, para um homem ser convencido a assumir um casamento, ele vai ter que abrir mão das outras mulheres e vai ter que assumir muita responsabilidade. Então ele tem que ganhar alguma coisa por isso. Se ele não ganha absolutamente nada por isso, ele não vai ter motivação para fazer. Então assim, eu vi um vídeo outro dia no YouTube que eu falei, senhor, essa moça precisa ser internada. Ela estava falando de relação extremamente igualitária, onde vai dividir totalmente a carga de trabalho, dividir totalmente, vai ser igualzinho o salário dos dois, os dois vão dividir a conta 50% da casa, e os dois vão dividir 50% cuidar da casa e das crianças. Isso é utópico. Isso não vai acontecer. E o dia que a relação for tão igualitária nesse ponto, que um não percebe que está ganhando coisas que só o outro pode dar, porque o homem ganha coisas da mulher que só a mulher pode dar, e a mulher ganha coisas do homem que só o homem pode dar. Quando você fizer uma supressão total desse mecanismo, não vai ter mais nenhum casamento, porque ninguém vai estar ganhando nada para estar ali. Uhum. Você acredita que hoje em dia o casamento vale a pena? Você casou-se recentemente ou faz tempo que você é casada? Nós vivemos em união estável por 6 anos e depois nós oficializamos um casamento faz 2 anos, que era uma coisa que a gente ia fazer aquele momento da cerimônia, das fotos, né? Então já é um relacionamento sério há 8 anos, né? Eu acredito que vale a pena para a menor parte das pessoas, porque vai ter que ser a menor parte dos homens e a menor parte das mulheres que tem esse nível de compreensão do que significa um casamento em termos sentimentais, físicos, jurídicos, patrimoniais, de estresse psicológico. Poucas pessoas têm essa capacidade de compreender. As que têm essa clareza, como eu tenho, ainda vale a pena sim. Só que a maioria está na Matrix, né? A maioria está na Blue Pill e acha que tudo é lindo. E essas pessoas estão fadadas a uma infelicidade, ficar no comodismo ou um divórcio estressante, que sempre vai ser mais desvantajoso para o homem, porque o jurídico está aparelhado também. E você chegou a fazer algum acordo com o seu marido, do caso, sei lá, de separação, ou para que vocês evitem brigas, ou para que vocês evitem conflitos? Chegou a conversar com ele sobre isso? Sim, nós acreditamos que o dinheiro, o amor e família são coisas que têm que estar em quadradinhos separados, que quando você mistura, aí é raiva, é vingança, é um querer arrancar os olhos do outro. Nós acreditamos que o único método humanamente possível na situação que a sociedade está é a separação total de bens. Por isso, quando a gente foi viver junto, a gente fez uma união estável de separação total de bens, para ele poder assinar e fazer as coisas da empresa dele e coisas dele, eu poder fazer coisas minhas em particular, igual eu herdei uma coisa dos meus pais, eu podia comprar, vender e assinar sem ele no meio, entendeu? E depois a certidão de casamento também foi feita com a separação total de bens, porque aí é o que a gente definir que pertence aos dois, é que pertence aos dois. Então, por exemplo, a gente tem entrada numa casa própria, essa casa própria vai ficar no nome dos dois, porque aquela herança que eu recebi dos meus pais eu vendi e aí eu vou pagar metade dessa casa. Então isso pertence aos dois. Agora, hipoteticamente, se eu vendesse a herança dos meus pais, mesmo após casada, e eu fizesse uma loja, essa loja é só minha. Não tem como ter uma comunhão de bens. No caso de separação, ele fica com metade da minha loja. A gente tem essa clareza, né? Então, isso já diminui muito as nossas brigas, ao mesmo tempo que, como eu falei, ele sempre ganhou mais, ele sempre fez a maior parte da manutenção da casa e ele não se incomoda com isso. Então, a gente acredita que só esse respaldo da documentação numa emergência é necessário para um não querer se vingar do outro. A gente sempre teve essa... Então, assim, eu particularmente, se você me perguntar, eu não recomendo para nenhum casal viver junto sem um documento, porque a lei da união estável, em 6 meses vivendo junto, cai na lei da comunhão parcial.
automaticamente. Então eu acho que quando as pessoas vivem juntas, elas têm que ter ou união estável ou a certidão de casamento com separação total de bens, porque é a única forma de você sair o menos lesado possível atualmente, na minha leitura, né? Na minha percepção. E na sua percepção, por que atualmente as mulheres são tão... Os homens colocam tanto as mulheres num pedestal, chegando ao nível de criar leis para proteger as mulheres e criar uma cultura para proteger as mulheres? Na sua opinião, por que isso acontece? Porque o ser humano ele tem muita tendência e muita dificuldade a não aceitar a realidade como ela é, e ele quer reconstruir a realidade para o que seria o ideal, né? Então, assim, a realidade é que o único sistema possível e praticado em termos de civilização é o patriarcado. Porque um homem só respeita outro homem. Essa é a realidade. Não tem registro de uma civilização que foi matriarcal. Existem registros de civilizações que foram menos patriarcais, mas matriarcais nenhuma, porque existe um momento de conflito em que tem 3 coisas que nunca vão ser superadas, e as feministas elas não entendem isso. Essas 3 coisas é o fato de que a mulher tem menos força física do que o homem, nós temos o inconveniente da menstruação e da possibilidade de uma gravidez e a necessidade de sobreviver a um parto, porque você não faz um parto, você sobrevive a um parto. E a terceira coisa não é biologicamente possível uma mulher abusar de um homem, só o contrário. Essas 3 coisas nunca serão superadas, então a sociedade nunca vai ser igualitária. E numa situação de guerra, uma mulher e uma criança sem um homem do lado dela não sobrevive, ela sucumbe. Então, quando coloca as mulheres no pedestal, a sociedade está vivendo aquela ilusão que foi criada nos anos 60, que se nós pudermos efetivamente fazer tudo o que a gente quer e socialmente, o sexo livre, aborto, você tá livre de absolutamente qualquer trava, mesmo sendo mulher, você pode fazer absolutamente tudo que os homens fazem em 24 horas e competir com eles de igual para igual. Devido a esses 3 fatores, uma hora você vai perder. Só que a sociedade não conseguiu ver isso em termos sociais, e aí em termos econômicos e antropológicos e biológicos. Então, estão colocando a mulherada no pedestal, elas estão vivendo essa ilusão, porque chega num ponto de que a mulher não quer fazer hora extra, ela chega no topo da carreira, ela quer ter filho, aí ela acaba casando com um homem que ganha mais do que ela, para ela poder não fazer hora extra, trabalhar só das 9 às 5 e poder se dedicar mais às crianças. Se alguém vai fazer hora extra de noite ou no fim de semana, vai ser o marido dela. E foi desconstruído o casamento, e esse poder todo que foi dado para as mulheres. Eu costumo dizer que o feminismo, a partir dos anos 60, é um câncer, e a metástase desse câncer é o excesso de mães solteiras, porque uma mulher não consegue cuidar sozinha de uma criança, não adianta falar que consegue, só as milionárias da revista Cara. De modo geral, uma mulher que não tem um marido, ela vai casar com o Estado, porque aí ela vai precisar da creche pública, ela vai precisar do Bolsa Família, a escritura do CDHU vem no nome dela, então de repente ela não tem nenhum incentivo social para manter uma família, para ficar do lado de um homem, porque o Estado faz tudo para ela. E aí cai num outro problema, que é os casamentos geralmente eles não vão durar só por um amor romântico, é muito utópico pensar isso. As pessoas não ficam numa situação só porque elas querem. Sim. Elas ficam porque elas precisam. Então vai chegar num ponto que as pessoas vão ter que entender que o casamento não é só pela felicidade do casal. O casamento é para dar estabilidade, para criar a próxima geração. Nossa, você tá consumindo muito conteúdo mental, não? Mas eu não sei se eu tô falando coisas razoáveis ou se você não tá gostando. Não, você tá bem inteirada no assunto. Obrigada. E chegou no Clube da Luta, que a primeira regra do Clube da Luta é você falar sobre o Clube da Luta, porque quando eu vou tentar pontuar esse tipo de coisa com outras pessoas, elas não aceitam, elas não entendem, elas se revoltam, igual eu falei, você quer deixar um ser humano irritado, você fala a verdade. Então, é tão profunda essa questão de que nunca vai ser igualitário, que se você pegar o cérebro de um homem e colocar numa ressonância magnética o cérebro de uma mulher, tem estruturas neurológicas distintas. Isso não significa que um é superior ou inferior ao outro, significa apenas que é diferente. A sociedade também perdeu essa concepção de que o diferente não significa ser menos, é só ser diferente.
E aí as pessoas vão falar das injustiças. Gente, a vida é injusta para todo mundo. Vamos analisar. A mulher pode estar condenada a sofrer a dor do parto. É injusto, mas é injusto um homem ter que servir a guerra e pode ser torturado ou morrer na guerra. É injusto uma pessoa nascer com uma deficiência, é injusto outra pessoa não nascer com deficiência. A vida ela é dotada de uma injustiça intrínseca, uma injustiça natural, até no nível biológico, porque as pessoas mais velhas elas têm uma sabedoria que as mais novas não têm. Isso é injusto, a pessoa mais nova não tem aquela sabedoria, ela em tese teria o direito de ter. Então, quando você elimina as diferenças, você também está eliminando o fator humano, porque ser um ser humano é ser diferente um do outro. Acho que não é nem uma questão de justiça e injustiça, que o ser humano ele se desenvolveu tanto que a gente criou coisas que não são necessárias. A gente criou, sei lá, um avião, uma lata de alumínio que sai de São Paulo e voa até Nova York. Um negócio que não era pra existir, era pra gente estar todo mundo no meio do mato caçando animal e matando animal pra comer e sobreviver, sabe? Então isso acabou gerando Exato. algumas necessidades que são desnecessárias, na verdade, né? Então, esse é o ponto, porque na verdade o elemento mais estéril do ser humano é a felicidade. Quando você está feliz, você não faz nada, você está na zona de conforto. Então o incômodo e a tristeza e a raiva, e assim, uma raiva positiva, vamos dizer, né? Não uma raiva de agressividade, mas assim, a insatisfação que move você a constituir alguma coisa. E a geração millennial, essa geração de bunda mole, fracassado, preguiçoso, que fica sentado com todinho gelado, entendeu? Porque a minha geração acha que a vida é o todinho gelado e a internet vivo fibra. Leite de soja, na verdade. Nossa, é leite de soja porque todo mundo é alérgico à lactose. Você tocou num ponto, como isso me revolta. Você já reparou que não tem um pedreiro no mundo que é alérgico à lactose e glúten? Não Você já tem. reparou isso? Sim. Às vezes eu me pergunto se esse povo é alérgico mesmo ou se é modinha, né? É modinha, enfim. Não, porque não é possível que todo mundo é alérgico. E aí o que acontece? Que eu tava falando do... Ai, desculpa, é que eu tenho um raciocínio rápido, às vezes Não, que é isso? do leite de soja. É porque a geração millennial, que nasceu após os anos 80, nós não vivemos uma grande guerra, nós temos um avanço tecnológico muito alto, nós temos... Se você for analisar, é a melhor época para se viver que já houve registro na humanidade. Se você, classe média, com um salário de R$2.500, você entrar no Pão de Açúcar ou no Extra, no Carrefour, e quiser comprar alimentos, você vai ter naquele momento na sua vida, com esse valor de dinheiro e naquele local, toda a disponibilidade de ter uma alimentação melhor e mais variada do que todos os reis e rainhas que já viveram no mundo já comeram. Você já pensou nisso? Sim. A rainha Victoria da Inglaterra, ela na época do auge, ela era dona de 1/3 do mundo. Claro, o colonialismo tem coisas ruins de exploração, não estou entrando nesse aspecto, mas em tese, a Inglaterra mandava em 1/3 do mundo. Ela nunca teve o prazer de comer uma manga ou um abacaxi. Então, a gente tem tanta coisa boa e por isso que é uma geração preguiçosa, entendeu? Porque você não pode dar tudo pro ser humano, você tem que empurrar ele pra frente, sabe? Acho que o maior exemplo disso é o Uber Eats. Já ouviu falar desse aplicativo Uber Eats? Uber Eats e iFood é vida, né? Isso, que você tá com fome, você simplesmente entra lá no celular, espera 30 minutos e o negócio chega na sua casa, né? Se você comparar com antigamente, que você tinha que sair, caçar, e aí a caça que você pegava, aquilo tinha que durar por uma semana inteira, você tinha que dar um jeito de conservar aquilo. Então realmente a gente tá muito vivendo no modo easy. Exato. Então tem isso e na verdade eu acho que outro fator que dificulta muito e que entra no mundo MGTOW e no mundo Red Pill, porque assim, eu não considero que um homem pode se dizer que ele realmente é MGTOW e realmente Red Pill se ele não leu esse livro. Na verdade, não é conectado diretamente, mas indiretamente eu acho que dá muita vazão. Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Eu recomendo para todos os seus... todo o seu público. Ele fala sobre a dificuldade das relações humanas após a Segunda Guerra. Porque até a Segunda Guerra, as pessoas viviam um mundo concreto, um mundo sólido, onde os casamentos tinham que durar para sempre, os empregos eram até se aposentar, era tudo muito palpável e tudo muito certo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Revolução de Valores,
trouxe também uma instabilidade enorme nas relações humanas. E essa instabilidade nas relações humanas gerou uma discrepância e um estresse nas relações. E o que eu acho que tem a ver com esse estresse entre homem e mulher hétero que a gente está observando aqui. Uma coisa que muitos MGTOWs que eu acompanho falam também é que mesmo que uma mulher ela se posicione a favor dos MGTOWs e, sabe, dando suporte e apoio, assim como você está fazendo agora, existe meio que uma feminista dentro dessa mulher também. Você se considera feminista em algum nível ou antifeminista? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Então, eu não me considero, porque na pesquisa que eu fiz, a palavra feminismo ela é muito ampla de interpretação. Isso já é um problema da palavra, etimologicamente, porque vai ter aquela frase, não, feminismo é só lutar pelos direitos iguais. Calma, não é bem assim. No século XIX para o XX, que houve um grande movimento sufragista, elas não usavam a palavra feminismo, elas usavam a palavra sufragista, que é o ato de votar, né, o sufrágio. Foi a primeira onda feminista, porque realmente as mulheres não tinham direito de votar, não tinham direito de ir para a universidade. Nós tínhamos uma série de entraves sociais em que em alguns momentos foi usado esse termo de feminismo, mas eram usados outros termos também, que eles provinham do iluminismo, dos direitos iguais, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade, que desses ideais filosóficos também foi importante para o abolicionismo da escravidão, para várias coisas. Então, se esses ideais serviram para problemas tão mais graves quanto a escravidão ou presos que eram torturados, por que não iam servir para mulheres terem mais direitos, sem dúvida. Nessa época eu achei muito bom, só que a partir da onda dos anos 60, eu acho que o termo foi contaminado com ideais marxistas. Isso é a minha leitura. Então é por isso que eu não me identifico com o termo, porque geralmente o que eu observo hoje, e tem o terceiro movimento depois de 2000, né, que ficou mais forte ainda. Hoje o que eu observo na ideologia feminista, ela não vai pelos direitos iguais, ela vai com uma agenda necessariamente voltada para a esquerda e voltada para ideais marxistas. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem ter essa opinião, porque eu quero liberdade de expressão. Mas eu estou dizendo, eu como mulher, eu não vou concordar com esses ideais. Então eu posso lutar pelos meus direitos iguais de uma outra forma, né? Então elas mentem. A gente quer que você seja livre para escolher o que você quiser. Vai escolher ser mãe em tempo integral para ver como elas te tratam. Vai escolher fazer tratamentos estéticos para ficar no padrão de beleza e não ser aquelas gordas. Recatada e do lar. Então, mas e se eu quero ser bela e recatada e do lar? Mas aí elas falam que elas lutam pelo direito de você poder ser, e você lembra o nível de protesto daquela capa da Veja, né, contra a primeira-dama. E o nível de loucura delas é tão grande que elas não entendem que a vida ela é feita de escolhas. Geralmente, quando uma mulher jovem casa com um homem bem mais velho e bem sucedido, ela faz isso, obviamente, não só por amor. O amor pode uma hora vir, né, quem sou eu para julgar o sentimento alheio? Mas num primeiro momento ela faz sim, para, por exemplo, ser mãe em tempo integral e não precisar deixar a criança jogada numa creche pública 12 horas por dia. A ex-primeira-dama não precisava passar por isso. No dia que ela optou por casar com um homem mais velho e rico, ela sabia que ela não ia passar por isso. Aí aquela feminista que teve 3 filhos com 3 pais diferentes, sem nenhum planejamento, que fica se humilhando na fila da creche, ela critica a primeira-dama. Mas a pessoa raciocinou para não passar por isso. Entendeu? Então, assim, em termos de evolução das espécies, geralmente a mulher procura um homem que tenha mais bens materiais do que ela. Sim. Você pode ver que um homem nunca se importa de ficar com uma mulher que tem menos dinheiro, mas o contrário é estranho. E geralmente um homem não fica com uma mulher mais velha, né? Então, isso tem até uma raiz biológica, tem uma explicação biológica, mas se você for falar, elas não aceitam, né? Então eu não me considero feminista por causa disso. Acredito que eu posso lutar por direitos iguais de uma outra forma, mas eu também acredito que existem essas 3 desvantagens intransponíveis que eu falei, né? Da menor força física, da gravidez e da possibilidade de um eventual abuso. E partindo disso, eu não me ofendo de dizer que o meu pai ou meu marido são meus protetores e provedores. Claro, eu posso trabalhar e ter meu salário e pagar minhas contas, eu devo, porque eu sou um ser humano autônomo.
Mas no fundo, tendo um pai ou um marido do lado, a minha vida sempre vai ser mais vantajosa do que a vida de uma mulher que não tem um pai, que cresceu sem um pai, ou da vida de uma mulher que é mãe solteira. Minha vida sempre vai ser mais vantajosa que a dela, em todos os aspectos. E só que se eu admitir isso publicamente, eu vou levar uma pedrada na cara e eu vou pro UTI. Entendeu? Sim. Eles se dizem os revolucionários. Pode falar. Tenta imaginar eu falando tudo isso no programa da Fátima Bernardes. Eu estaria em coma. Você já estaria sendo procurada na internet, tentaria achar onde você trabalha, sua família, para te denunciar e destruir a sua reputação. Totalmente. Então, por isso que eu também opto por um anonimato, porque, assim, eu saio de todas as redes sociais, as pessoas estão muito ignorantes. Você fala assim, você quer café ou suco? Eu gosto de café. Você é sucofóbica. Tá nesse ponto, entendeu? Então, sim. Eu não me estresso. E se você me der a oportunidade, eu queria dar algumas dicas para um homem que ainda quer apostar numa namorada séria, numa esposa e na mãe dos seus filhos, se você quiser. Pode falar. MGTOWs e Red Pills que estão me ouvindo. Eu entendo a revolta de vocês, eu entendo o momento que vocês estão vivendo, porque na verdade atualmente você ser um homem, você ter um pênis e estar respirando, você já está errado 24 horas. Então eu entendo que vocês cansaram. E eu entendo quando eu já vi vários depoimentos na internet de homens que falam que eles se recusam a ter um relacionamento e eles em tese vão se satisfazer fazendo coisas para si próprio, como trabalhando, fazendo esportes, e só tendo algum contato com pornografia ou com prostitutas, mas não desenvolver um sentimento, nenhum relacionamento, nenhuma coisa mais profunda com mulheres. Eu entendo as pessoas que dizem isso. Só que ao mesmo tempo, eu acredito que estatisticamente dizer que todos os homens vão optar por isso é mentira, isso não vai acontecer. A maioria das pessoas pode ver um período assim, mas eu acho que vai chegar o momento em que a pessoa vai querer uma coisa mais profunda mesmo, dentro dessa revolta, vamos dizer assim. Então, quando chegar esse momento, ou os homens que realmente sabem que só a pornografia e só as prostitutas não é o suficiente, e querem arriscar uma namorada, as seguintes dicas que eu dou. Eu não aconselho um homem a ficar com uma mulher que é a favor da legalização do aborto, porque existem 21 métodos anticoncepcionais. Nós, mulheres, temos a possibilidade de ser a guardiã da vida na Terra. Então, quando uma mulher acha que ela pode, por conveniência, matar um bebê, e ela evidentemente não ama o bebê, né, que estava dentro dela, o que te leva a crer que ela vai amar você? E o amor, na sua profundidade, ele significa querer o bem do outro, se sentir bem com o outro e ter um enorme respeito e uma enorme admiração pelo outro. O que me leva a pensar também numa mulher que pensa que uma gestação é descartável, se ela tem esse nível de frieza, me faz muito desconfiar da enorme possibilidade de traição que ela pode ter com a sua pessoa. Não sei se alguém aqui já tinha pensado nisso. E a sociedade chegou num nível tão alto de defender a mulher que a gente já chegou ao ponto agora de assassinar crianças, né? Pra poder defender os direitos das mulheres, né? Que aí é uma coisa também que, na época que eu tinha redes sociais, eu tinha uma meta na minha vida, trollar pessoas revolucionárias, né? Eu também adorava fazer isso. Eu criei uma fake que era uma mulher negra, trans e lésbica. Eu ficava infernizando a vida das pessoas nos comentários. Albina também. Oi? Devia ser albina também. Não, era negra. E aí, eu lembro de uma mulher que falou assim, que é contra o feminicídio? Porque os homens matam as mulheres e não sei o quê. E ela era a favor do aborto. Aí eu perguntei pra ela, se eu matar um feto mulher, eu fiz feminicídio? Ui. Aí ela me piou. Claro. Nenhuma feminista me responder isso até hoje. Uma outra pergunta que eu tenho pra feminista é, feminicídio? Que tal simplesmente assassinato com agravante de crime passional? Porque se uma mulher homossexual matar a namorada foi feminicídio, elas também não sabem me responder. Então, para mim, o correto deveria ter o crime de assassinato com os agravantes. Então, se um homem matou a esposa porque, vamos supor, ela traiu, óbvio que tá errado a mulher trair, mas isso também não justifica, de modo algum, tirar a vida dela. Para mim, então, você coloca o agravante de crime passional. Porque eu já cansei de ver na internet aqueles casos Criminal Minds, aquelas coisas de mulher que matou o marido para pegar o seguro de vida. Sim. Então, pode. Matar o marido pode, envenenar o marido, dar um tiro no marido, cortar o freio do carro, isso tudo bem. Se matar a sua mãe e o seu pai, você quer que a pessoa tenha uma pena maior porque matou a sua mãe? Não.
Matou 2 seres humanos. Então, teve uma outra vez que eu dei uma trollada também tomei bloco. Elas escreveram assim, colocaram as fotos das bruxas queimadas na Inquisição, né? Nós somos as filhas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, homens malvados. Aí eu coloquei embaixo, ou nós somos filhas dos bebês que vocês não conseguiram abortar. Tomei outro bloco. Eu não sei porque eu tomo tanto bloco. Eu juro que eu não sei. Se você for analisar, né? O patriarcado, ele é uma organização social. Ele não significa inferioridade da mulher, de modo algum. Do meu ponto de vista, muito pelo contrário. Um patriarcado bem estruturado, que eu nunca vou apoiar abuso ou violência contra a mulher. Claro que eu não sou louca de apoiar um negócio desse. Não é nada disso. Mas o patriarcado, ele vai defender a mulher. Porque um pai e um marido defende a filha, defende a esposa. Se um homem vier pra cima, é outro homem que vai socar ele. A mulher sozinha não vai conseguir. Então, tem que criar uma estrutura de que isso seja uma organização social e não seja visto como uma inferioridade, seja visto como uma proteção. Que eu falei, o nosso privilégio, eu não tenho que servir a guerra, vocês têm, é um privilégio. Na verdade, eu acho que o patriarcado é um negócio que aconteceu naturalmente, né? Naturalmente. Se você for pegar, sei lá, desde os primeiros homens, das primeiras civilizações, das primeiras sociedades, é um negócio que aconteceu naturalmente. Isso que estão tentando forçar atualmente de tirar o patriarcado já é um negócio um pouco mais forçado, né? E justamente por isso acaba não funcionando, né? Mas você viu que tirou o patriarcado e agora a gente tá... depende da sociedade, aqui no Brasil a gente tá com 1/3 de mãe solteira. Esse 1/3 de mãe solteira, elas não são as bilionárias da revista Caras. Elas não são. Então, porque assim, quando você é um bilionário na revista Caras e opta por isso, você tem babá, segurança, motorista. Se a criança ficar revoltada porque não tem pai, você paga os melhores psicólogos, você tem toda uma estrutura. Você vai sofrer do divórcio lá em Paris, entendeu? Só que 99% da população não é assim. E esse 1/3 de mãe solteira, elas não cuidam das crianças. Você fazer a logística de uma criança sozinha é muito difícil, porque você tem que acordar de manhã, fazer o lanche da escola, lavar o uniforme, fazer a mochila da criança, levar a criança para a escola, se deslocar para o seu trabalho, ver se a criança almoçou. Se a criança fica doente, não tem outro adulto para levar ela no hospital, você tem que sair do seu trabalho e levar ela no hospital. Então, um adulto sozinho não consegue. Tem que ser 2 adultos para cuidar de uma criança. Sempre foi assim e sempre será. Então a desconstrução do patriarcado gerou esse problema. Mais uma coisa que eu falo para os homens. Eu não aconselho eles a ficarem com uma mulher que não fala da maternidade com dignidade. O que seria isso? Se a pessoa optou por não ter filhos, não tem problema. Mas ela fala naturalmente. Ela fala, olha, eu optei por não ter filhos, é uma coisa minha, né? Mas ela não fala de uma maneira grosseira, de uma maneira pejorativa, de uma maneira como ter filhos é uma coisa ruim para a mulher, é uma perda de tempo. Se ela usa essas expressões, eu não acho que ela é uma boa pessoa para você, porque ela não quer sacrificar por nada. Ser mãe significa que quem você era morreu e nasceu agora uma nova pessoa que se sacrifica por outro o tempo todo. A partir do momento que você é mãe, não é mais sobre você, é sobre o bebê. Sim. E as mulheres de hoje em dia não querem aceitar esse sacrifício. As mulheres de hoje em dia querem só o que é fácil, bom e conveniente e vantajoso o tempo todo. O máximo de coisas com o mínimo de esforço. Não recomendo. Se ela tiver essa característica de falar da maternidade com extrema dignidade, eu acho que já é um ótimo sinal. Se ela se preocupa com planejamento familiar, com métodos anticoncepcionais, se ela conversa sobre isso com você, entendeu? Porque a gente sabe que é totalmente diferente uma mulher que após os 18 anos optou por perder a virgindade, foi ao médico, tirou todas as dúvidas para ter aquele ato, é totalmente diferente, e teve aquele ato com o namorado que ela queria ter, de uma mulher que vai no baile funk e fica com 3 e 4 na mesma noite. É totalmente diferente. Vocês homens sabem que é diferente. Então, se ela não tem esse cuidado, a vida ela é uma organização contínua. E a primeira organização é do corpo, né? Se ela não consegue organizar nem o próprio corpo, o que você vai esperar desse elemento? Eu queria saber o que vocês acham que essa mulher vai te oferecer. Uhum.
Eu acho que é muito importante ver como ela se apresenta na sociedade. Então eu não sou hipócrita, tipo, tá jogando vôlei, tá com shortinho curto, tá na praia, tá de biquíni, óbvio. Mas assim, de modo geral, você não precisa andar pelada pra ir na padaria. Sim. Não tem necessidade de você colocar uma roupa extremamente curta, extremamente decotada no dia a dia. Porque tem uma frase de Abraham Lincoln que eu uso pra mim, que é: uma mulher que sabe se vestir educa um homem só com a sua presença. Olha que frase profunda. Uma mulher que tá vestida de uma maneira adequada, claro, tem homens que vai passar do limite e ela vai ter que se posicionar, né? Mas assim, de modo geral, uma mulher que tá vestida de uma maneira adequada, o homem já olha com mais respeito, né? Então acho que é importante ver como ela se apresenta no mundo. Eu acho que é muito importante ver se ela está muito contaminada por essa ideologia feminista de só falar mal dos homens 24 horas, de falar frases como: eles nunca estão nem aí com nada, nem homem presta, homem bom nasceu morto. Porque se ela fica falando esse tipo de coisa, ela não está, em primeiro lugar, reconhecendo os homens que sacrificam por ela, né? Porque se tiver num prédio pegando fogo e um bombeiro homem entrar e salvar a vida dela, eu duvido que ela vai olhar pra cara do bombeiro e falar: nossa, sabia que homem bom nasceu morto? E em relação das mulheres que se expõem muito nas redes sociais, qual é a sua opinião sobre isso? Eu já expus muita opinião, né? Foto sexy, assim, pelada, não, mas assim, opinião eu já expus muito, e eu já achei que isso teve uma coisa negativa, porque me estressou muito, né? Então, assim, se opiniões podem causar um nível de estresse tão alto, eu acho que também foto muito sexy, muito biquíni, é um pouco complicado, mas você poderia ver o contexto. Eu não sou a favor do radicalismo, você tem que ver o contexto. Vamos supor que ela é modelo, ela ganha dinheiro para fazer aquelas fotos de biquíni. Aí eu acho que é um contexto, tá? Agora, assim, se o tempo todo ela posta fotos muito sensuais a troco de nada, aí eu não acho que é legal. Você sabe que eu vi uma vez uma coisa que eu falei assim: cadê o meteoro? Cadê o meteoro? A menina colocou uma lingerie vermelha, ela colocou um gorro do Papai Noel e uma algema, aí ela fez uma foto do Instagram do Natal, e aí ela colocou, porque Natal é época de pensar em Jesus. Que tem a ver a algema com Jesus? Não, é porque assim, ela colocou uma foto sexy, ela colocou uma foto sexy, mas ela quis lacrar, entendeu? Tipo assim, não, gente, eu sou super, olha, eu tenho ideais elevados, mas ficou um negócio tão absurdo que, tipo assim, eu falei: mas não, como assim? Ela conversa, aí ela coloca, tipo, um fio dental e coloca: o importante é o seu caráter, ela coloca umas frases filosóficas. Ou então assim, tira foto na academia, no espelho da academia, e escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Ela faz isso. Eu acho que você tá falando da mesma. Não, eu tô falando de quase todas. Então, mas assim, é aquilo que eu falei, eu sou a favor de ver o contexto. Vamos supor que a mulher é famosa e ela posou na Playboy e ganhou mó dinheiro. Tudo bem, porque assim, ela ganhou alguma coisa em troca pra se expor daquele nível, e tem muito cara que casa com mulher que posou na revista Playboy, não tem problema nenhum, mas ela ganhou alguma coisa por isso. Agora, assim, pelada 24 horas em todas as redes sociais, eu não acho legal, não. Porque aí também, se ela não tá ganhando um contexto profissional, um contexto de estética, o que ela quer ganhar? Que ela quer ganhar com... Então, uma pessoa insegura pra caramba, e se você pegar esse problema pra você, ela vai te sugar o seu emocional, né? E aí a gente entra em outro assunto, que é o assunto dos homens, que hoje em dia também estão muito fracos, por outro lado, né? Tem muito o que a gente costuma chamar de mangina, que é o cara que bota a mulher no pedestal, e se ela posta uma foto de algema e gorro de Mamãe Noel, o cara vai lá e comenta, diz que ela é linda, maravilhosa. Também tem muito disso, você sabe também, né? Tem, e é aí que eu acho que tá na hora de vocês, então, se organizarem para vocês terem tipo um workshop, um treino de como se aproximar das mulheres e como namorar. Os homens esqueceram como se faz, eles estão fazendo tudo errado. Então, a primeira coisa que eu já salvei a pele de 3 amigos meus que estavam namorando tranqueira, era da época da faculdade. E eu falei: não, é tranqueira. Eles: não, que isso? Aí depois que levou um baita de um chifre, veio até mim: não, você tava certo. Aí eu sentei, conversei, fiz todo esse processo, né? Que não basta você bater, você tem que educar, né? Então você bate com palavras, educa com exemplos. O que você faz em relação para se aproximar de uma mulher?
não elogie ela em público, você elogia ela em particular. Então você não digita um elogio na rede social e não fala um elogio quando tem outras pessoas em volta. É só para ela ouvir. Presentes, você também dá só para ela, você não dá presentes públicos. Eu vi alguns vídeos na internet de homens que vão dar flores, chocolate, coisas publicamente e a mulher tem uma atitude grosseira com eles, né? Não assuma esse risco. Não assuma esse risco. Você vai dar flor para Elementa, você vai dar uma caixa de chocolate Copenhagen para Elementa, é quando tá só Elementa. Não é para ter uma plateia, porque ela vira o jogo para ela de uma tal forma que tá todo mundo olhando. Se eu tratar ele mal, todo mundo vai pensar assim que eu não preciso de um homem para eu ser feliz. E aí todo mundo vai achar que eu sou autossuficiente e a fodona. É a minha oportunidade de me sobressair socialmente. Entendi. É isso que elas pensam. É isso que elas pensam. Entendeu? Dá uma aliança de compromisso. Eu acho que tem que esperar no mínimo uns 6 meses. Eu vejo muito adolescente afobado, achou a primeira namoradinha, compra aliança de prata no cartão do pai. Pai, não, ela é a mulher da minha vida. Tipo, tá com 17 anos, né? Tá com 17 anos, a mulher da minha vida. Ela é o máximo, ela é maravilhosa. Você tem que esperar 6 meses para tomar uma decisão dessa, né? Porque é uma coisa muito significativa. O romantismo, ele não é uma coisa natural, ele é uma construção social que provém do século XVIII, né? Porque assim, eu estudei a organização dos sentimentos humanos e as relações humanas profundamente, eu fiz vários trabalhos sobre isso, e na época da faculdade, e o que acontece é o seguinte, o ser humano, ele naturalmente, ele não vai ser romântico. Isso foi uma ideia criada e é uma ideia que faz bem, então, portanto, permanece. As ideias que deram certo permanecem, né? O que acontece é que até o século XVIII era essa mentalidade. Vocês dois têm que casar, porque vocês são da mesma classe social, as famílias querem, e vocês dois vão cuidar da próxima geração. Não é para você ser feliz. E acontecia muito de ter um amante ou uma amante, que era a pessoa que você tinha uma afinidade, ou seja, o romantismo, mas você não conseguia criar uma estrutura estável com ela, porque muitas vezes não era o interesse social você estar com aquela pessoa que era de uma outra classe, que era de um outro segmento. Então o romantismo, ele é uma coisa boa, sim, ele é aprendido e ele pode ser um instrumento na vida do casal, só que as pessoas também têm que lidar com o fato de que ele vai ser fases. Ele vai ter momentos mais românticos, momentos menos românticos, não é uma coisa permanente. Então, se você depende do romantismo e do sentimentalismo do outro para ficar ali, aquilo está fadado ao fracasso. O que eu recomendo, as pessoas me perguntam, eu lembro de um homem que estava revoltadíssimo, ele se divorciou porque a esposa traiu, ele tinha feito festa de casamento, ele tinha feito a coisa toda, sabe? Aquele cara estava no fundo do poço e ele me perguntou, existe amor verdadeiro? E eu respondi para ele, sim, existe, só que você não acha amor verdadeiro, você cria. E você cria constantemente. Aí ele falou, como assim? E eu dei um exemplo que eu queria que ficasse com você e o seu público, que é, vou fazer uma pergunta para você. Se você juntar bastante dinheiro e comprar uma casa e te dar uma escritura escrito que essa casa pertence a você, essa casa é sua, sim ou não? Sim, acredito que sim. Essa casa está sendo sua, porque você vai ter que pagar o IPTU para sempre. Ah, sim. Você vai reconquistar o direito de continuar tendo essa casa para sempre. Olha a profundidade desse raciocínio. Então, o amor verdadeiro, ele é uma construção eterna, existe, mas tem os altos e baixos, tem o nível de estresse, tem momentos que você fica com raiva e triste, decepcionado com a pessoa, e aí vai ser a sua escolha fazer um esforço, permanecer naquilo. É aquele bendito filme do Adam Sandler, que a menina tem amnésia e todo dia ele tem que ir lá conquistar ela de novo. É isso aí, não é? Sim, basicamente. Aí você pegou a ideia, né? Porque assim, as relações, o amor, ele não tem uma pureza total. As pessoas, o equívoco das pessoas é ver o amor com uma pureza total. Até o amor de mãe não tem. E eu posso dizer que eu fiz um estudo profundo sobre os sentimentos humanos. O amor de mãe não tem uma pureza total. É uma das maiores expressões de amor, sim, mas ele ainda assim tem uma imperfeição dentro dele, porque ele é sentido por um ser humano, e seres humanos são imperfeitos. Então, ao mesmo tempo que é verdade, se uma mãe falar, eu dou minha vida pelo meu filho, eu acredito. Mas eu acredito que teve um dia que ela chegou em casa e a criança estava fazendo birra e ela pensou, poxa, se eu ainda fosse solteira e sem filhos, eu tinha um dia de paz. Teve um dia que o amor dela balançou.
teve um dia em que ela ficou sobrecarregada. Não significa que ela deixou de amar. Tá vendo a profundidade? Sim. E as pessoas acham que o amor é aquela coisa pura e mágica e do crepúsculo. E entendeu? Sim. Gente, eu tenho certeza. Até o casamento mais extraordinário, às vezes eu me imagino o príncipe William e a princesa Kate. Eu tenho certeza que tem um dia que a Kate fala: pô, William, você jogou aqui a toalha no chão, joga no cesto, pô. E eu tenho certeza que tem aquele dia que um soltou um pum na frente do outro, entendeu? Aquele dia que, pô, eu tô cansada, aqui eu tô com cólica, as crianças tudo catarrenta, aqui a gente tem que ir lá na ONU fazer discurso, que droga, que merda. Eu tenho certeza que teve esse dia. Não tem essa magia total. As pessoas, elas querem acreditar numa coisa que não existe, não é palpável, sabe? Se o William Bonner separou da Fátima Bernardes, não tenho o que esperar do... Que chance a gente tem, né? Sim. Que chance a gente tem na fila do pão, né? Mas peraí, senhorita Bia, você acabou de casar recentemente e você ainda assim tem todo esse conhecimento. Isso não te desanima? Isso não te desmotiva? Não, é pelo contrário. Na verdade, assim, eu sempre fui próxima desses pensamentos, aquilo que eu falei, né? O dia do café da tarde e assistir o filme Clube da Luta que me fez abrir os olhos e sintetizar os meus pensamentos, né? Mas eles já eram próximos disso desde a adolescência, e eu acho que é o contrário. Eu realmente compreender o que está acontecendo me dá uma vantagem enorme e para assumir essas situações. Eu realmente compreender o grau de dificuldade que é lidar com um homem compreender o grau de dificuldade que é lidar comigo que sou mulher, nós dois compreendermos o nível de responsabilidade e cansaço que vai ser cuidar dos filhos, a gente entender que pode ter briga por ciúmes ou dinheiro, a gente realmente sai da Matrix e tomou a pílula vermelha, né, que é a nossa ideologia aqui, eu realmente entender a profundidade disso e não estar vivendo a ilusão, é que me dá uma vantagem enorme de estar vivendo isso, porque eu acho que se eu achasse que é tudo mágico e tivesse a mentalidade de outras mulheres que eu já conhecia, é que eu estava num risco maior de fracasso. Eu acho que dá o efeito contrário. Dá o efeito contrário. Legal. E agora o que tá acontecendo muito também é que os caras que estão desistindo de relacionamento, casamento, eles estão procurando alternativas. E uma dessas alternativas são as bonecas sexuais. Qual a sua opinião sobre elas? Ou isso, ou sei lá. Como eu falei, eu defendo a liberdade de expressão, né, o direito da pessoa optar por comprar esse produto se ela quiser, não tem problema nenhum. Acho que o que pessoas maiores de idade e consensualmente fazem entre quatro paredes não tem problema nenhum, mas a minha crítica vai ser o peso psicossocial de só ficar com a boneca. Vamos supor que uma vez ou outra ele fica por um fetiche, uma fantasia, uma brincadeira. Agora, eu me pergunto, um grupo muito grande de homens que só depende disso, como vai ficar a estrutura emocional deles e como vai ficar a relação deles com a sociedade? Porque eles estão, de certa forma, se desumanizando, eles estão perdendo uma oportunidade de contato humano natural. Então eu me questiono, porque eu acredito que pode gerar problemas tais como depressão, ansiedade, abuso de álcool, uma certa agressividade, porque quando a pessoa não está com os afetos organizados, ela fica agressiva. O psicopata, ele é uma pessoa que foi totalmente negado afeto para ele nos primeiros anos de vida. E aí ele cria um ódio tão grande do mundo que ele decide se vingar. Então, eu não estou dizendo que esses homens vão virar psicopatas de modo algum, mas eu estou querendo dizer, será que a estrutura emocional deles de ficar só com a boneca para sempre vai ser preservada? Esse é o meu questionamento. Mas já aproveitando para te perguntar, qual a sua opinião sobre os incels? São os celibatários involuntários, são os caras que eles querem ter um relacionamento, eles querem conhecer uma mulher, só que eles são rejeitados por todas as mulheres e eles acabam não conseguindo. Então, involuntariamente, eles acabam se tornando celibatários. O que você acha dessa... É um novo grupo que tá surgindo aí também agora. Bom, aí a gente tem um problema, porque o incel que ele tiver uma tendência, né, a transtornos como a psicopatia, alguns, né, uma porcentagem que tiver, vai ser aquele cara que fez o massacre de Suzano. Por quê?
A pessoa, eu não tô, e de novo, não tô julgando ele, eu tô dando exemplos, né? Eu não analisei ele pessoalmente, não conheço a família, eu tô aqui falando hipoteticamente exemplos que a mídia dá pra gente. Porque a pessoa que se sentir completamente rejeitada por tudo e todos cai no plano da boneca que eu falei, que da boneca o cara optou, né? Mas o ser humano que ele tá com os afetos todos desorganizados, uma hora vai crescer um sentimento de revolta e vingança nele. Porque aquele grande teórico Lacan, perguntaram para ele qual é o maior desejo de um ser humano. E ele disse: o maior desejo de um ser humano é ser desejado por pelo menos um outro ser humano. Se um ser humano ele chega a uma conclusão que ele não vale nada para nenhum outro ser humano, ele pode até enlouquecer ou ficar nesse nível de agressividade. Os incels, em primeiro lugar, eles têm que ser acolhidos pela família. E eu já tive contato com alguns na época da faculdade, e o que eu observava é a família omissa. Aquela mãe que já está cansada, aquele pai que não conversa, às vezes ele tem um irmão que é mais bonito, ou tem um emprego melhor, o irmão também exclui. Então o processo de exclusão do incel começa já na família. Ele já não é orientado a ter uma atitude de segurança, de maturidade. E aí, porque ele não tem orientação primária, ele começa socialmente a agir de uma forma que chama menos atenção ainda das mulheres, e de repente ele age de uma forma que causa a rejeição das mulheres. Então, na minha opinião, todo incel pode reconstruir a vida e ser aceito. Todos. Você pode falar, o cara que é gordo, o cara que ganha pouco, o cara que talvez tem algumas cicatrizes no rosto e ele é meio feinho, ele pode achar alguém. Toda pessoa pode achar alguém. Só que ele vai ter que aprender a se organizar na sociedade, ele vai ter que aprender a oferecer alguma coisa. E eles não aprendem isso nem em casa. Então eu vou dar um exemplo de um moço que fez um curso comigo uma época. Ele foi aquele filho temporão. Os pais já tinham criado os dois, né? Houve uma falha, a gestação não foi planejada, então ele cresceu ouvindo: a gente não queria você, queria só seus dois irmãos mais velhos, agredir a autoestima dele. Igual eu falei, o incel começa em casa. Olha essa análise que interessante. A casa é enorme, tem vários quartos. Ele dormia no quarto mais longe do corredor. Os outros quartos eram mais perto do quarto do pai. Os irmãos tinham empregos melhores, faziam academia, não convidavam ele para festas, não convidavam ele para o bar. E até depois de uma certa idade, eu estava na casa dos 20 anos, os pais falando: não, porque a gente só queria seus dois irmãos, a gente não queria você. Você pode ver que esse moço ele não teve nenhuma orientação de como se constituir na sociedade, como se aproximar das mulheres, porque ele não se constitui nem na casa dele. Ele não é aceito nem na casa dele, ele não é aceito na família. Como uma pessoa de fora vai querer ele? Olha a problemática. Então, ele foi uma pessoa que teve uma oportunidade, que ele começou, eu dei muito conselho para ele, conversei bastante, e ele era uma pessoa super inteligente, super inteligente. Eu incentivei ele a estudar cada vez mais, incentivei ele a fazer curso, academia, e conforme a pessoa vai fazendo coisas para ela vai ficando interessante e uma hora vai aparecer alguém. Porque, geralmente, se você não tem nada para oferecer, se você está sempre deprimido, sempre reclamando, sempre para baixo, sempre inseguro, você vai afastar as pessoas mais ainda. Então, eu acho que eu perdi contato, né? Não sei o que aconteceu, mas cai numa coisa, né? Uma pessoa que nunca ouviu um elogio na vida. Eu chegar para ele e falar assim: poxa, você é inteligente, você ganhou uma bolsa de estudos parcial, parabéns, eu tô aqui pagando na mensalidade integral, eu não tive a sua capacidade. O olho do cara encher de lágrima: nossa, obrigada, minha família nunca falou isso pra mim. Como esse cara vai ter segurança de paquerar uma mulher, de convidar uma mulher pra sair? Não vai. Ele vai chegar tão atrapalhado, tão inseguro, ele vai falar tantas bobagens que ela vai rejeitar imediatamente. Ele tem que aprender ele a se constituir primeiro. Então eu acho que é um trabalho que os incels eles podem reconstruir a vida deles, sim. E num primeiro momento, o que eu peço para a sociedade quando vê um homem nessa situação: nunca jamais na sua vida humilhe, porque o combustível de toda vingança e toda violência são 3: vingança, desprezo. Não, o combustível de todo desejo de vingança e violência geralmente são só 3: humilhação, desprezo e abandono. Quando você despreza, abandona e humilha um ser humano,
a situação fica fora do controle, porque você pode despertar o desejo de vingança, ódio e raiva. Então, o que eu peço é pelo menos trate com respeito, com civilidade, com educação. Se um moço que é nada a ver te convidou para sair e você preferia fazer qualquer coisa na sua vida, menos sair com ele, você chega e fala com toda delicadeza: olha, não posso, tô ocupada. Você mente, já tenho um namorado. Você fala com uma delicadeza, com uma discrição. O que eu sou contra, tem mulheres que humilham os caras. Eu já vi mulher falar: não quero sair com você, sai daqui, você é gordo, você é feio. Você não fala isso pra ninguém. Isso é desumano. Isso é desumano. Então, até negar ter contato com aquela pessoa, você pode fazer isso de forma educada e discreta. É a primeira coisa que eu peço. Puxando para um macro, é o que está acontecendo hoje, nessa guerra quase que quinta série entre homens e mulheres que está aí hoje em dia, que é a sociedade, a cultura, a mídia apoiando a mulher a todo custo, enquanto isso eles fazem o dito shaming dos homens, né, dizendo que masculinidade tóxica, etc. Então isso está gerando uma geração, tá criando uma geração de caras que estão criando um grande ressentimento, né? Então acho que é mais ou menos esse mesmo caminho que você acabou de explicar, né? Sim, eu recomendo para quem quer ver. O incel, ele é um outro contexto, né? Mas para você ver assim, uma pessoa que nasceu com uma tendência a um transtorno e é negado todos os tipos de afeto para ela, e ela passa uma vida de humilhação para chegar no ponto daquele cara de Suzano, eu recomendo para vocês assistirem um filme que é Precisamos Falar sobre Kevin. A mãe maltrata e despreza o filho a vida inteira, e o moleque chega na adolescência revoltadíssimo e ele faz um massacre igual aquele de Columbine na escola, sabe? Então, o meu argumento seria esse: os homens não podem expressar medo, eles não podem expressar que estão com medo de ficar desempregados, eles não podem expressar que estão tristes porque a namorada largou. Foi tirado toda a possibilidade de expressão de vocês na família e na sociedade. Igual você falou, é o shaming. Você tem que ter vergonha de ser homem o tempo todo, você tem que ter vergonha da sua masculinidade o tempo todo, você tem que ter vergonha de se vestir como homem, você tem que ter vergonha de dar um carrinho Hot Wheels pro seu filho, porque se você estivesse lacrando, você dava uma boneca da Ariel. Cara, a sociedade tem que parar com essa merda, desculpa a expressão, tem que parar com essa merda agora. Vocês homens têm que se levantar e falar: eu sou um homem, eu gosto de vestir como homem, eu vou dar carrinho pro meu filho, eu vou dar o relógio do Ben 10, se depois, pra frente, ele quiser brincar de boneca, é um problema pessoal dele. Eu vou dar a referência tradicional, porque ele precisa de um modelo. Os homens de hoje em dia não têm modelos. Vocês não têm um modelo. Exatamente. Todo ser humano... Não tem. Todo ser humano precisa de um modelo. Você pode ver, se você soltar uns bichinhos na floresta, um bichinho olha o que o outro tá fazendo, ele imita. Imagine nós, seres humanos. Então, o menino, ele precisa de um exemplo de masculinidade. O menino tem que entender: você vai proteger sua irmã mais nova se alguém tentar bater nela. Você, caiu, para de chorar, levanta, não foi nada. Vocês têm que fazer isso. É uma geração de bunda moles que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Então assim, mas por quê? Esse shaming. Se você chegar para um menino e falar assim: levanta, para de chorar, nossa, que insensível que você tá sendo. Eu tenho que treinar ele para ser um protetor, eu tenho que treinar ele para ser um provedor, eu tenho que treinar ele para servir o exército, eu tenho que treinar ele para servir o tropa de elite do Rio de Janeiro. Sim, aquela discussão, né? Tem muita mãe que não quer dar arminha pro filho brincar, né? Muita gente fala: vai estar incentivando a violência. Mas não, você tem que incentivar o menino a querer ser um herói e a querer ajudar as pessoas com aquela arminha, né? Então, é que as pessoas de modo geral acham que a arma incentiva a violência. Não. Seres humanos incentivam a violência. E aí, quando um ser humano está predisposto a praticar violência, ele vai praticar com um pedaço de pau, com uma faca, com uma arma, com palavras. Um caminhão. Ele vai jogar uma cadeira em você, exatamente. Então, colocar uma bomba, né, numa igreja. Então, assim, armas não matam pessoas matam pessoas. E o problema da arma, eu já pensei muito nisso, e eu até na época da faculdade, eu fiz uma argumentação e todo mundo ficou quieto, ninguém conseguiu me refutar. Que a argumentação era quem era a favor e quem era contra o porte de arma. E minha argumentação foi a seguinte: gente, a partir do momento que a primeira arma foi criada, todos os outros seres humanos ficaram em desvantagem. Aí todo mundo ficou quieto. Pô, faz um puta sentido, né? Então o problema é o seguinte: se você não deixa a população civil ter a arma, existem situações que até eu ligar e a polícia chegar, a tragédia já aconteceu. Mas se eu tiver uma arma no meu cofre, no momento de fraqueza emocional, eu posso usar ela erroneamente. Posso. Aí você me pergunta: qual é a solução? Uma solução 100% não tem.
Não tem uma solução 100%. Então, o que você tem que fazer é tirar essa demonização das armas, tirar essa demonização do masculino, tirar essa demonização do que é proteger e prover. E aí você vai tentar educar para fazer aquilo da maneira mais correta possível. Você vai tentar educar a população para você ter uma arma no cofre, para se alguém entrar na sua casa tentar machucar sua família. Agora, garantir que todo mundo com aquela arma no cofre vai ter estabilidade emocional, eu não posso dar essa garantia, ninguém pode dar. Então, assim, viver em sociedade é difícil. Mas, assim, eu sou a favor de dar armas de brinquedo para menino, sim. Se essa é a sua pergunta, eu sou a favor. Sou a favor de dar o Hot Wheels, o Ben 10, sou a favor de cair o ralou o joelho, levanta quem não chora. Eu sou a favor de tudo isso, entendeu? Porque tá muito mole essa geração e os homens não têm exemplos. E já pulando então pro final, você tem algum recado que você quer deixar? Um recado final? Algum comentário? Espaço livre aí pra você. Bom, eu queria encerrar com aquela regra do Clube da Luta, né? A primeira regra do Clube da Luta é você não falar sobre o Clube da Luta, ou seja, você vai repassar tudo isso que você ouviu para pessoas que estão dispostas a ouvir. Que existem pessoas ou homens e mulheres que não querem ouvir a realidade. Então você observa alguns dias antes de tocar esses tópicos, né? Primeiro ponto. O segundo ponto, eu entendo o momento que vocês homens estão vivendo, mas eu acredito que é uma onda. Eu não acredito que vai ficar para sempre esse movimento MGTOW e Red Pill da maneira como ele está por causa disso. Eu acho que mesmo com a revolta, as relações elas tendem a ficar mais equilibradas quando os dois lados tomam consciência dos problemas. Eu acho que atualmente as mulheres não estão entendendo por que vocês estão revoltados. Então, o meu podcast aqui é para tentar ajudar a abrir a mente delas também. É uma observação. Maravilha. Beleza. Nossa, será que eles vão gostar? Tô insegura aqui. Vamos ver. Eu acho que sim. Acho muito difícil discordarem do que você falou. Obrigada, então. Foi um prazer. De novo, obrigada. E tuas ordens. Super abraço. Posso fazer uma piada sobre o Japão? Pode falar. Sabia que no Japão não tem feministas? Sabe por quê? Por quê? Porque aí eles matam baleias. Você acabou de perder a monetização desse canal, desse vídeo. Já não tem mesmo. Já tô bem lascadinho.